A paz do Senhor, irmãos. Sou obreiro Leandro da casa do Senhor. Irmãos, eu venho falar sobre apostasia. Amém? Nessa manhã eu estava refletindo sobre isso. E Deus me deu uma passagem, uma palavra em 2 Timóteo 3, versículo 1, onde fala assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. No 2, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbo, blasfemo, de sabedoria e desobediente de pai e mãe, ingratos, profano. Aleluia. Irmãos, aqui diz que haveria tempos onde o homem ia ser amante de si próprio. Por isso que vem se afastando da presença de Deus, porque eles não amam mais a Deus como devem amar a Deus. Eles amam mais o que eles sabem, o que eles conhecem, o que está dentro do ego do homem. Então, irmãos, a apostasia acontece por dois motivos. Apostasia é afastamento da presença de Deus, é abandono daquilo que acreditava. Ela acontece por dois motivos. Hoje em dia, na igreja de hoje, atual, é o ego humano. O homem não quer ser corrigido, como a Bíblia manda. O homem não quer ser exortado, como o apóstolo Paulo diz. Então, quando acontece isso, eles acabam abandonando a casa do Senhor. Ele acaba abandonando a presença de Deus. E o segundo motivo, irmão, é porque os dogmas, o que é dogma? É lei humana. As leis humanas que é colocado dentro da igreja, ela oprime tanto o ser humano que ele acaba abandonando a fé. Eles acabam abandonando a presença de Deus. Mas o que a gente sabe sobre os dogmas? Uma que não é bíblico, que não existe na Bíblia. É criado à base de conceito para criar dogmas, lei humana. Por exemplo, o pastorado feminino é algo que não existe na Bíblia, mas ele é criado. Amém? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que devemos viver um evangelho ou uma igreja sem leis. Não, sem regra, sem uso e costume. Por quê? Porque, irmãos, se não tiver uso e costume, não tiver regra, vira bagunça. Mas não devemos viver um dogma acima do que a Bíblia diz. Doutrina é da Bíblia. Doutrina está na Bíblia. Agora, dogma está no coração do homem. Quando o homem cria um ministério, ou quando ele coloca uma placa numa igreja, ele cria regra para ser seguido. E ali é dogma. Aqueles que adentram aquela casa têm que seguir aqueles dogmas. Então é sobre isso que eu venho falar, sobre apostasia. O que afasta o homem de Deus é a apostasia, é a ordem do homem, os dogmas do homem, regra humana. Deus não quer que ninguém se afaste. Em Hebreus 10, 25 fala assim, ó: não deixeis a congregação como é costume de muitos. Muitos naquele tempo já abandonavam a presença de Deus. Muitos abandonavam a fé em Cristo. Então, ali o autor a Hebreus está dizendo para a gente não fazer o mesmo. Não deixamos o dogma tomar conta do nosso coração. Coloca Cristo no coração. Coloca a palavra de Deus. Amém? Um dogma também que muito pesado nas igrejas, que é falado, é sobre o dízimo. Sobre o dízimo é um dogma que não existe na Bíblia. Jesus não diz sobre o dízimo nenhuma vez. Ele não fala sobre o demônio devorador nenhuma vez. No Novo Testamento eu não vejo isso, eu não acho. Se você ler do primeiro livro, que é Mateus, até o último da Nova Aliança, você não vê Jesus falando do devorador. E eu vejo nas igrejas falando muito sobre esse devorador que a gente não encontra no Novo Testamento. Jesus, quando ele veio, ele também não pregou política. E hoje, que é época política, nas igrejas anda falando de eleição, anda falando de vereadores, anda falando de... Gente, a única eleição que a gente é eleito na Bíblia é para salvação. A única eleição que a gente deve caçar um jeito de ser eleito, de se eleger, é para morar no céu. É a morada celestial que devemos buscar voto. Devemos buscar gente para ir morar conosco no céu. Não para ocupar uma cadeira lá na Câmara dos Vereadores. Isso não. Isso para quê? Isso vai nos levar aonde? Então, por causa dos dogmas e dos costumes humanos, muita alma está saindo da presença de Deus. Muita alma está largando Deus. Então devemos pregar só o que está na Bíblia. Não devemos pregar o que o homem diz, o que pensamos.
Isso aí, ó, não é coisa de cristão, isso é coisa de pessoas que quer disturbar a palavra de Deus, amém? Então é isso que eu gostaria de deixar hoje para vocês, em nome de Jesus. É uma sugestão esse vídeo, é uma sugestão num comentário, e eu vim aqui para gravar e responder sobre isso, em nome de Jesus, amém?